Oi, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o podcast Asma em Foco, da Associação Brasileira de Asma Grave. Eu sou Raíssa Cipriano e hoje eu convido vocês para bater um papo super especial aqui sobre fisioterapia. Hoje o nosso convidado de honra é o professor Augusto Cruz. Professor, muito obrigado por aceitar nosso convite. É uma honra de verdade tê-lo aqui conosco. Estou muito feliz de verdade. E já agradeço também às empresas parceiras GSK, Sanofi e AstraZeneca por nos apoiar e tornar possível esses encontros. Guto, muito obrigada. Eu que agradeço, Raíssa, é um prazer. Eu acompanhei o começo aí da associação e agora ver o projeto encorpado, com uma mesa de discussão e está sendo convidado para participar dessa mesa é um prazer. Então, obrigado pelo convite. Obrigado pelas empresas que tornam isso possível e obrigado a todo mundo que está assistindo a gente aí. Vamos bater um papo um pouco sobre fisioterapia. Com certeza. É verdade, passa um filme na cabeça, né? Você esteve conosco logo no começo do nosso projeto, ali nós fizemos uma reunião multiprofissional. Então, eu gosto sempre de falar um pouquinho sobre isso, porque a ASBAG tenta sempre trazer a ideia e a importância ali do trabalho sempre em parceria com todas as especialidades que são sempre muito importantes na atenção ao paciente com asma, DPOC, né? Augusto, vou pedir para você começar se apresentando para a galera que está nos assistindo. Tá bom, vamos lá. Bom, pessoal, sou Augusto Cruz, né, mais conhecido como Guto, pela galera e meus alunos, enfim. Sou fisioterapeuta, formado há 13 anos. Sou especializado em terapia intensiva adulto na IPED, também tenho um aperfeiçoamento em pediatria hospitalar, senti a necessidade de uma complementação na minha formação. Atuei em diversos hospitais na Grande São Paulo aí por mais de 10 anos, sempre atuando na grande maioria dos casos em terapia intensiva, mas também em sala de emergência, unidade de internação. Também tenho uma trajetória de carreira com reabilitação pulmonar, ambulatorial, com pacientes com pneumopatias crônicas, enfim. Minha carreira se voltou muito para a pneumologia em todos esses anos. Minha linha de discussão central é ventilação mecânica, é terapia respiratória, é reabilitação pulmonar. Então, nesse tempo todo aí na minha carreira, nesses últimos 13 anos, eu acabei direcionando o olhar e o cuidado para esse perfil de população, né? Atualmente eu sou coordenador de pós-graduação, então coordeno algumas pós-graduações pelo Brasil, sou professor também de algumas pós-graduações em várias cidades do Brasil e também professor de marketing digital, tenho cursos livres, sou criador de conteúdo, influenciador digital na fisioterapia intensiva e faço um barulho, vamos dizer assim, um barulho organizado para a gente conseguir estar multiplicando o conhecimento e multiplicando a excelência da assistência aí junto com os nossos pacientes. Ufa! Que legal. E você dorme em algum momento? Eu durmo muito bem, graças ao uso do CPAP, porque eu tenho a apneia do sono. Então o CPAP faz eu dormir muito melhor, viu? Então tá vendo? A gente trabalha com isso e a gente também precisa de assistência. Sou asmático, olha aí, ó. Olha aí, tá vendo? Tá vendo? Muito bom. Guto, e não... aliás, exatamente por isso a gente te chamou hoje para bater esse papo, para falar um pouquinho sobre a fisioterapia na emergência e na UTI, que é algo que a gente fala pouco, né, para o público de pacientes. Então, aqui, né, entre os asmáticos, surgem muitas dúvidas quando a gente fala da atuação do fisioterapeuta na emergência, principalmente. Sim. Né? Então, começando a falar um pouquinho sobre isso, quando a atuação do fisioterapeuta na emergência passou a ser reconhecida pelo COFITO? Tá, interessante, porque assim, o fisioterapeuta sempre esteve introduzido no ambiente hospitalar. Desde 1971, quando a primeira fisioterapeuta foi convidada para atuar numa UTI no Brasil, lembrando que a UTI no Brasil é de 1970, e que é no Hospital Sírio-Libanês. Em 71, a primeira fisioterapeuta foi atuante, a Leila Navarro ali, e o fisioterapeuta começou na UTI, de cara, assim. E aos poucos ele foi ampliando, ele foi atuando em outras frentes, né? Lá por volta de 78, ali no INCOR, já começaram a ter atendimentos fora da UTI, dar continuidade nesses pacientes mais crônicos. E como o fisioterapeuta foi ampliando seu cuidado respiratório, lá em 80 a fisioterapia respiratória se tornou uma especialidade, com uma associação, ainda não reconhecida pelo Conselho, mas já teve um grupo de discussão, a Sobrafir foi criada ali em 86, né? Então,
tudo que era cuidado respiratório de insuficiência respiratória, o fisioterapeuta começou a participar. Inclusive foi acionado para atuar dentro das unidades de emergência. Então, olha, se eu tenho um profissional que conduz insuficiência respiratória, ele está na UTI, mas eu tenho um caso aqui na sala de emergência, pô, vamos acionar. E era recorrente sempre o fisioterapeuta nesse deslocamento. Óbvio que alguns serviços foram aos poucos entendendo e existem relatos, sim, de serviços que implementaram poucas UTIs, poucos serviços de fisioterapia em urgência e emergência. Isso foi ganhar mais corpo e discussão entre 2010 e 2020. Em 2011, o COFITO reconheceu a especialidade de terapia intensiva. Né? Então tem o Acórdão 402 lá, 2011, fisioterapia em terapia intensiva. E aí um time, principalmente do Rio de Janeiro, junto com a FERJ, que é a Associação de Fisioterapeutas dos Estados do Rio de Janeiro, Mariel Patrício, Gabriel Maia, se reuniram ali, junto com a Sobrafir, para falar, olha, nós atuamos em urgência e emergência. Existem serviços de fisioterapia em urgência e emergência em diversos hospitais, poucos ainda, mas nós somos uma comunidade. Precisamos transformar isso também em uma especialidade reconhecida. Ainda não é uma especialidade, mas já é uma atuação reconhecida pelo COFITO lá em 2019. Nossa, recente, né? Mas parece que... O Acórdão 519 de 2019 reconhece a atuação do fisioterapeuta na urgência e emergência. Ainda não é especialidade, né? Tem alguns pré-requisitos, um número de profissionais, um quórum, enfim. E aí, houve esse reconhecimento. O ano passado, em agosto do ano passado, no Congresso Brasileiro de Fisioterapia, que foi no Rio de Janeiro, foi fundada a Associação Brasileira de Fisioterapia em Urgência e Emergência. Que legal. Né? Tive o prazer de participar lá da reunião zero ali da pauta para se fazer a fundação disso. Não sou da diretoria, mas é presidida pelo Mariel Patrício, lá do Rio de Janeiro. Então hoje já existe assim, olha, fisioterapia em urgência e emergência. É uma atuação reconhecida? É. É uma especialidade reconhecida? Ainda não. Mas já existe uma associação. Existem departamentos de urgência e emergência também na Sobrafir, tá? Então, isso tem ganhado muito corpo, né? Hoje você já tem cursos de especialização, residências em urgência e emergência, onde o fisioterapeuta atua na equipe multidisciplinar. Cada vez mais é realidade, né? Há 13 anos, há 12 anos, quando eu comecei a atuar nos hospitais, já existiam equipes, mas os acionamentos eles eram mais recorrentes. Hoje não. Você tem serviços de fisioterapia em urgência e emergência em hospitais referenciados, é bem interessante. A gente já faz parte, muito legal. É realidade ter um fisioterapeuta ali já, né? Que demais. E assim, pro leigo, né, pro paciente que está nos assistindo, fala um pouquinho como é a atuação do fisioterapeuta na emergência. Legal. É importante, porque muita gente talvez não consiga entender a atuação do fisioterapeuta na condução clínica, né? A gente pensa no fisioterapeuta como um profissional de funcionalidade. Tô com dor, tive uma fratura, tive uma lesão, ou tive um comprometimento neurológico, aí eu preciso de uma recuperação física, uma recuperação funcional. Na atuação hospitalar, o fisioterapeuta também é um profissional de funcionalidade, mas na urgência e emergência, o fisioterapeuta é um profissional clínico, né? Onde ele vai participar ali da condução, de estabilização de sintomas, de condução principalmente da insuficiência respiratória. Então, quando um paciente chega com falta de ar, o paciente chega com baixa oxigenação, que a gente observa que ele está desaturando, tem alguns sinais de hipoxemia, o fisioterapeuta ele é o primeiro a ser acionado, porque o cuidado do fisioterapeuta com relação à função pulmonar, ele é padrão ouro, vamos dizer assim, né? A condição adequada da oxigenoterapia, com a indicação do melhor dispositivo, a condução da ventilação mecânica, seja não invasiva ou invasiva, quando esse paciente acaba sendo submetido a uma intubação orotraqueal. Então o fisioterapeuta ele é atuante de uma maneira muito eficiente, muito intensa nesse cuidado, o cuidado respiratório dos pacientes de urgência e emergência. Só isso? Não é só isso. É muito mais abrangente, né? Hoje a Associação Brasileira fala sobre o cuidado do fisioterapeuta na dor, né? Na dor aguda. Então tem muitas outras atuações. Mas, vamos dizer assim, a porta de entrada da fisioterapia que acabou criando um protagonismo, até que a pandemia destacou isso, né? Muito, é no cuidado respiratório. Não entendam que eu tô falando que é o único, tá? Mas isso é número 1 ali, né? Exato. E você falando,
da atuação do fisioterapeuta na emergência me remeteu a uma experiência que eu tive com a Gi, né, com a Giovana, minha filha, no hospital. Quando ela teve a primeira crise mais grave dela, né, a crise grave, nós fomos até um pronto atendimento, e lá tentaram resgatá-la da crise com medicação, né, tem todo um protocolo para isso. E ali ela ficou horas sendo observada naquele hospital, naquele pronto atendimento, e a crise não foi suficiente para reverter, né? E ela continuou ali em insuficiência e uma falta de ar, e eu via minha filha se falecendo mesmo, sabe? Sim. E até que outras mães me falaram, olha, leva pro hospital tal, que lá vão cuidar melhor da sua filha. Eu briguei com o convênio na época, pedi uma remoção, assinei papel de que eu estava retirando a minha filha daquele hospital e levei para outro. Isso tudo no particular, ainda tive, né, esse privilégio. Chegando lá naquele hospital, uma pneumologista já a recebeu, mas a primeira atuação da pneumologista foi pedir para descer um fisioterapeuta. E ali foi quando começou, assim, a vida da minha filha começou a ser salva, sabe? Ela estava com a saturação a 80 já, 74, eu lembro que desceu o pico Bem de 74. Mas assim, ela não respondia mais a nenhum estímulo, isso já estava horas, né? E quando veio um fisioterapeuta, parece que... eu estou falando como mãe, tá? Então, quando você vê alguém de jaleco branco, mas uma luz em volta ali, começando sabe, trazer a vida da minha filha de volta. Sim. E eu sei que todos aqueles fármacos eram importantes e estavam também agindo. Eu acho que o olhar da pneumologista muito sensível e no momento certo, né, de agir, também foi super importante, mas foi dali que eu comecei a ter o primeiro contato com um fisioterapeuta clínico, como você falou, né, dentro do hospital, na emergência. E, nossa, foi quando eu vi que a fisioterapia não é só funcional, não é só para a parte ortopédica. E, cara, para mim foi sensacional. Eu falei, como eu não conhecia esse profissional até agora, e salvou a vida da minha filha. E dali partiu, claro, para internação, para reabilitação de tudo que ela precisava. Mas essa experiência do primeiro contato com o fisioterapeuta, né, respiratório, para mim foi, assim, uma coisa que, se eu falar muito, até me emociona. O interessante que você comentou, assim, existem diversas formas e estratégias farmacológicas para um paciente que está ali num quadro agudo do que a gente chama de hiperreatividade brônquica, um broncoespasmo que o paciente em crise de asma faz, né? Existem fármacos intravenosos, subcutâneos, intramusculares e também inalatórios, que são os mais recorrentes, né? A grande questão dependendo da gravidade da crise, do momento, do tempo que esse paciente está em crise, é muito difícil você conseguir mobilizar o ar para dentro, principalmente para fora, né? É muito difícil de soltar o ar. Até a força que o paciente faz para soltar o ar, ela acaba aprisionando um pouco mais de ar lá dentro. A gente chama isso de ponto de igual pressão que acontece. E aí o pulmão começa a ficar cheio, hiperinsuflado e começa a dificultar a entrada. Como que o fármaco inalatório vai conseguir entrar, sendo que você está com dificuldade de mobilizar esse fluxo, né? Então a fisioterapia, com as estratégias, obviamente existem momentos específicos onde você pode ou não ter uma resposta a isso, mas existem situações que sim, é possível o fisioterapeuta utilizar algum recurso, alguma técnica para aumentar a entrada do ar dentro da via aérea do paciente para fazer o fármaco inalatório chegar melhor, né? E aí fazendo ele chegar lá e você consegue ter uma melhor resposta. Ou então o fisioterapeuta vai ser aquele profissional que vai enxergar e falar assim, bom, não é mais o momento? Não dá para eu esperar isso aqui, não vai ter mais resposta. É importante a gente falar porque nem tudo é assim, vamos tentar para todo mundo. Não, existem momentos, critérios, indicações. Um bom profissional é aquele profissional que antes de saber o que ele tem que fazer, ele tem que saber o momento e se aquilo é realmente aplicável ou não, né? E o que a literatura fala sobre isso também. Entendi. Então são maneiras que a gente consegue contribuir. Não é a fisioterapia que vai gerar o relaxamento do músculo liso, não é isso. A gente tem que ser muito categórico. É o fármaco vai fazer essa ação. Mas a fisioterapia ela pode potencializar a ação, estabilizar alguns sinais, algumas manifestações que
vão levar o paciente a uma criticidade um pouco complicada. Então, assim, a gente consegue estabilizar mais o paciente para ter mais tempo para o fármaco agir e o paciente ter mais segurança para ele conseguir sair bem daquilo, né? Mas é aquilo que eu falei, depende de gravidade da crise, tempo que está em crise, tem muitos pacientes que demoram para buscar um serviço, quando buscam já estão numa condição muito grave da complicação, e aí o bom fisioterapeuta é aquele que vai olhar e falar assim, bom, o próximo passo é esse. Acima de tudo, acima da técnica, é a indicação e a segurança. Então é isso que torna o diferencial do nosso trabalho. E você acha que para o público, né, os asmáticos, se cada vez mais a gente ter acesso a esse profissional numa emergência, né, porque o asmático ele hospitaliza ou procura um serviço de emergência com o asmático grave, né, com muito mais frequência. Você acha que a gente teria um outro desfecho? Porque hoje ainda morrem pelo menos 5 pessoas por dia com crise de asma, né? Você acha que a gente conseguiria talvez mudar um pouquinho desse cenário? Sim. Porque não, é como eu dei até o relato, né, que no primeiro hospital eu não tive o acesso ao fisioterapeuta logo de cara, mesmo com a minha filha numa crise grave. Então acho que se talvez isso fosse uma realidade em todos os hospitais, né? A gente sabe que existe uma série de barreiras aí, mas qual a sua visão em relação a isso? A presença do fisioterapeuta, ela impacta diretamente nesses indicadores pulmonares, com certeza, né? Como eu falei, a condução da oxigenoterapia, algumas técnicas voltadas à mecânica pulmonar, não estou falando de puxo o ar bem fundo, solto, não estou falando disso, eu estou falando assim, uma ação mais efetiva em cima do que a gente chama de insuficiência respiratória. A condução não invasiva em casos mais simples, menos complicados, ou a condução segura da ventilação mecânica invasiva, caso esse paciente venha a ser entubado, né? Porque esses 5 pacientes que morrem diariamente em crise de asma, esses pacientes eles passaram pelo processo de serem entubados, na intubação a condução ventilatória. E aí, essa condução, ela é uma condução complicada. Também. Ela é uma condução difícil de conduzir, difícil de manejar. Hoje já existem muitas evidências que quebraram paradigmas em relação à ventilação mecânica específica para essa população. Então, assim, um profissional com esse olhar, um profissional que tem um conhecimento da mecânica pulmonar, que entende o quanto a patologia causa de impacto nessa mecânica, faria toda a diferença e a gente conseguiria modificar esses indicadores aí, não tenho dúvidas. Não tem esse dado, mas os hospitais... Mas que seja uma realidade para todo mundo, né? E assim, a gente está falando especificamente da população com asma. Existem tantas outras patologias que levam o paciente à insuficiência respiratória, que é a presença do fisioterapeuta. E muitas vezes um paciente com asma, ele é cometido por uma outra doença que vai desencadear uma crise. O fisioterapeuta ali, ele faria muita diferença. Ele já faz onde ele está e ele faria muita diferença se ele estivesse em todos os lugares. E você tem uma noção, assim, uma resposta para isso? Porque ainda é tão difícil da gente encontrar em algumas emergências esse profissional. Vamos lá. Existe uma portaria do Ministério da Saúde chamada Portaria 2048, que ela fala das métricas de uma unidade de urgência e emergência. O COFITO, nos últimos anos, ele tem brigado para introduzir o fisioterapeuta na 2048, que fala atendimento de urgência e emergência, pré-hospitalar, uma série de fatores, né? Ainda está nessa dinâmica. Entendi. Digamos que culturalmente ainda não houve uma compreensão dos serviços. Talvez seja um pouco polêmico o que eu fale, mas eu sempre fui nas minhas falas. Mas é bom. Hoje os serviços, eles ainda pensam no tamanho do boleto que eles vão pagar. Eles não pensam no custo final da operação. Eu falo assim, quando você vai comprar uma geladeira, que você olha lá na loja de eletrodomésticos, a geladeira está com uma etiqueta de consumo de eletricidade A e uma de consumo E. Qual que você prefere? A de consumo A, porque você sabe que gasta menos energia. Aí você vai falar assim, mas ela é muito mais cara. E você pensa, ela pode ser mais cara agora, mas o que eu vou economizar amanhã é muito maior. Então você não tem que pensar no tamanho do boleto. Então hoje ainda os serviços hospitalares, eles pecam, não estou falando todos, tá gente?
É assim, tem uma parcela grande. Eles pensam assim, eu vou aumentar o meu custo de RH contratando uma equipe. E aí você está pensando só no tamanho do custo do RH e todo o impacto financeiro e clínico, e o financeiro proporcional, né, desse desfecho clínico, que a presença do fisioterapeuta ia fazer um hospital economizar. É verdade. E aí, obviamente, isso multiplica, já tem estudos em UTI em relação a isso. A redução dos custos, ela é gigantesca em relação ao que o hospital gastaria implementando o serviço. Então a gente não tem que pensar só no tamanho do boleto que se paga, tem que pensar em o quanto se economiza lá na frente. Guto, mas a gente está falando de paciente. Sim, gente, mas o hospital é uma empresa e ele precisa pensar nessa dinâmica de custos. E ainda existe essa... mas vai ficar caro. Não, não vai. Não vai ficar caro. Não, porque se a gente consegue fazer o paciente estabilizar mais, faz o paciente evoluir com menos gravidade, ele vai precisar menos de um cuidado de terapia intensiva, ele vai voltar mais rápido para casa. Tem uma série de fatores que beneficiam o paciente, indiretamente beneficiam o serviço e financeiramente beneficiam o serviço e a saúde como um todo. Né? Então, acho que é uma fase que a gente precisa amadurecer gerencialmente para que se torne uma realidade, tá? Os serviços que têm fisioterapia, urgência e emergência, eles entenderam isso. Eles não precisaram de uma regulamentação que obrigasse. Olha, é obrigatório. Gente, por que precisa de uma lei para obrigar? Porque as pessoas não raciocinam. Desculpa, agora eu fiquei bravo. Se as pessoas pensassem, elas fariam sem a necessidade de uma obrigação. Né? É óbvio que ia ser incrível ter uma lei que garante a presença do fisioterapeuta. Mas não seria necessário se todo mundo entendesse a importância, entendesse o impacto, entendesse o desfecho. Ia ser Eu acho tudo que essa mais simples. discussão é extremamente importante, porque, né, aos poucos a gente consegue fazer com que isso, quem sabe, se torne cada vez mais uma discussão dentro de frente com gestores, seja público, seja privado, né, da saúde. Da mesma maneira, isso acontece no acesso ao fármaco, né, ao tratamento farmacológico. Por que inserir esse medicamento no protocolo? E como você falou, é muito mais barato não inserir aquela medicação, só que quando a gente olha lá na frente, né, de custo-benefício de o paciente ele ser bem tratado, bem controlado, evita ali a reincidência de internação, crises com frequência, isso para o sistema em geral acaba a economia muito maior, né? A indústria farmacêutica, ela entende muito bem disso, desse gerenciamento de custos, de investimentos. Isso é incrível. A indústria farmacêutica, eu acho que ela na saúde, é padrão ouro, assim, em relação a essa condição. Isso precisa começar a ser mais realidade em outras profissões da área da saúde, né? E vamos falar assim, pro chão de fábrica, pra galera que tá ali na assistência, e o gerenciamento disso, começar a ter essa cultura que a indústria farmacêutica já entendeu há muitos e muitos anos. Tal fármaco é caro. Mas a redução de custo que você vai ter lá na frente é muito menor. Então justifica a compra desse fármaco que é mais caro. Essa lógica, a lógica mesma. É só o que a gente tá fala falando de farmacoeconomia, né? Então, começar a falar de atuação. E a gente está falando de uma atuação não farmacológica, mas que deveria ter a mesma cultura, né? Exatamente. O paciente ele pode requerer a presença desse profissional ou o atendimento desse profissional numa emergência? Eu pergunto porque isso é uma dúvida que surge mesmo entre os pacientes. Muitas mães, a gente tem grupo de troca de apoio, né, de conversas ali entre pacientes com asma grave, DPOC, e já aconteceu muitas vezes de mães mandarem no grupo, Raíssa, eu posso pedir para vir um fisioterapeuta avaliar o meu filho? Ele tá aqui há horas, está fazendo medicação e ainda está respirando mal, ainda está em crise. Como que funciona isso? De fato, é muito complexo para a família conseguir fazer a solicitação dessa interconsulta quando você não tem um profissional naquele setor. Tem muita coisa gerencial de um serviço que atrapalharia. Por exemplo, não é certo um fisioterapeuta da UTI ser deslocado para fora da UTI. Não é correto. Né? Existe na regulamentação da Anvisa, lá de 2010,
que é a RDC 7, fala que o fisioterapeuta ele é responsável por aquele setor. E sem falar do risco de infecção hospitalar, ele sair da unidade de terapia intensiva e atender um paciente na sala de emergência, tem uma série de complicações, né? O ideal seria que houvesse um fisioterapeuta naquele setor. Não havendo, entra uma série de aspectos que possam dificultar. O que a gente pode falar assim, no que é comum, no que é usual. É comum sim que fisioterapeutas, não talvez da UTI, mas da unidade de internação, se desloquem para a unidade de emergência, para atuar. Mas isso é mediante solicitação. Entendi. Né? Então é necessário que haja uma solicitação médica, o que não faz sentido nenhum, porque o fisioterapeuta ele não é um profissional de segundo contato, ele é de primeiro, ele tem autonomia total para chegar e avaliar e decidir e criterizar se aquele paciente precisa ou não do trabalho dele. Mas essa fragilidade da falta do fisioterapeuta em todas as unidades de emergência acabam necessitando que alguém acione. Olha, o médico está pedindo para que você venha, tal. Não deveria ser necessário. Mas a mãe pode sim discutir com o médico e falar, olha, eu acho interessante. O fisioterapeuta pode vir avaliar, né? Então, ela pode discutir isso com o médico. Entendi. Mas pela dinâmica, acho que é importante a gente falar sobre isso, sim. sobre as coisas que acontecem, para o público que está assistindo, né? Que vai passar por isso. Chega no médico e fala assim, ó, tô um pouco cansado, será que não tem um fisioterapeuta que pode vir avaliar? Né? E não faria sentido o médico falar não. E eu pergunto assim, porque a gente tem um contato muito próximo, né, dos pacientes com asma grave. E eu sempre tenho, assim, uma experiência, algo que eu passei com a Gi para contar, né? A Giovana, ela teve home care durante muito tempo, né? Você lembra? Ela fez uso de BiPAP contínuo, depois para exercício, depois só para dormir. Mas nesse período que ela usava contínuo, porque ela demorou bastante a conseguir o controle ali da asma grave, quando eu precisava ir até uma emergência, até um pronto-socorro, ela estava muito agudizada, ainda assim ela ficava ali de observação, entrava com os medicamentos, né? E eu não tinha acesso a um fisioterapeuta. O que eu escutava é que, não, ela só pode vir um fisioterapeuta se eu solicitar uma internação dela. Então, o que muitas vezes o médico fazia? Solicitava a internação, ela não internava ali na prática, né? Mas na teoria, solicitava uma internação para que viesse um fisioterapeuta. Hospital particular. Hospital particular. E eu acho que isso atrasava demais, porque até saiu uma autorização de uma internação e esse profissional vir avaliar. E aí o que eu levava eu mesmo o aparelho dela, eu instalava ali na emergência. Aí quando eles vinham instalando, eu falei, não, mas ela não pode ficar sem porque ela está no hospital, ela precisa desse aparelho. E aí sim, o hospital via, não, então eu vou chamar um profissional, um fisioterapeuta, porque a mãe não pode mexer e né, fazer esse processo todo. Então, acho que essas questões burocráticas atrapalham demais. Muito. Demais. Concordo plenamente. Em contrapartida, do outro lado, um fisioterapeuta, uma equipe de fisioterapia que desce para... Nesse caso, tá? Eu tô tentando entender a dinâmica. Muitas vezes pode não ser paga por esse atendimento. E isso afeta a dinâmica do serviço. Guto, a gente tá falando de dinheiro, tá falando de vida. Eu concordo. Eu cansei de ir para situações onde não teria repasse ali do convênio. E não é heróico, é uma responsabilidade profissional que parece ser heróica. Cansei de... Meu plantão acabava às 19, bati o dedo e voltava para a sala de emergência e ficava até 10, 11 horas da noite com o paciente lá até ele ficar melhor. Mesmo sem eu estar recebendo por aquilo, entendeu? Mas tem a dinâmica gerencial do serviço também, né? O serviço de fisioterapia, existem os dois lados, né? Essa burocracia que atrapalha o serviço de fisioterapia para ele ter mais autonomia, para ele ter mais liberdade para descer lá e... Né? Era isso que eu estava tentando, assim... É difícil. Eu acho que é independente. E quando o SUS foi criado, a saúde ela se tornou um direito. Né? Então, não é mais uma coisa onde o paciente ele vai ter que buscar... Não, é um direito dele. Então, todos os profissionais, eles precisam entender que a saúde é um direito do paciente, todo mundo tem que estar engajado para promover essa saúde, para promover uma estabilização clínica. Só que o hospital particular
Tem as suas é entraves. outra coisa, né? Apesar de ser o direito do paciente, Sim. o hospital particular tem outras dinâmicas empresariais. Obviamente, existem hospitais particulares de excelência, né? Que entendem isso, já se previnem em relação a isso, já promovem ali, já tem uma estruturação de uma equipe, protocolos, dinâmicas. Se precisar, aciona, mesmo que não internou, como vai funcionar isso, aquilo, né? Eu acho que tudo é um aspecto gerencial que pode ser organizado para tornar isso possível e o usuário que a gente chama, né, o paciente e a mãe do paciente, não sofrer. Exato. Desculpa, a língua não cabe da boca, né? Com essas idiotices. Para mim, essa burocracia é idiota. Como eu falei, eu já fiquei 4 horas a mais com o paciente, mesmo estar sem receber por isso. Mas pela minha responsabilidade pessoal e profissional para com aquela vida. Eu falei, mano, não vou sair daqui. Guto, mas você não vai receber. Não interessa. Para mim, esse paciente está melhor, é o principal. Mas é A gente complicado, sabe né? que nem todo mundo pensa assim. Não consigo falar se é a maioria, se é a minoria, mas eu consigo falar que eu entendi a saúde como um direito. E essas conversas, essas discussões, eu penso assim, da importância, talvez, da gente pensar em criação de protocolos mesmo, né? De atendimento. E aqui a gente fala para o grupo, né? Para o nicho de asma grave, mas eu acho que desenvolver protocolos, a gente começa a, talvez, todo mundo tentar falar a mesma língua, seja no serviço privado ou no público, né? Para que essas burocracias não atrapalhem, não distanciem ali o acesso a esse profissional e eu acho que a outras especialidades quando necessário, né? O paciente não pode sofrer o entrave da burocracia. Ele precisa ter assistência plena, essa é a minha visão pessoal, tá? Ele precisa ter uma assistência plena e ficar bem. Toda a dinâmica burocrática que isso precisa acontecer, o usuário não pode sofrer. Ele não pode esperar que, não, tem que esperar liberar, não, aprovou, não aprovou. Cara, ele precisa disso. Não interessa, ele precisa disso. Esses entraves burocráticos não poderiam chegar até o usuário. Pode causar uma tempestade na reunião gerencial entre as equipes. Não tem problema. Quem está gerenciando está ali para isso mesmo. Vai chover dentro da sala de reunião. Só que é lá na sala de reunião. O usuário tem que ter assistência. Né? A partir do momento, é aquilo que eu falei, a partir do momento que a saúde se tornou um direito, com a criação do SUS... A gente não deveria ter que brigar por isso, né? É simples. Então vai buscar um serviço público. Não mudaria nada. O serviço público deveria ter a mesma excelência de um particular. Aí são outras discussões muito maiores. Demanda e tudo mais. Mas eu tô falando assim, não tô nem falando como Augusto fisioterapeuta, tô falando como Augusto pessoa. Não deveria chegar lá. Eu falo porque eu já sofri isso. Burocracias com a minha filha. Ano passado, teve uma pneumonia grave e tiveram situações onde alguns entraves burocráticos. Caramba. Né? Isso não deveria chegar na gente. Não deveria. De fato, assim. E que você ser profissional da saúde não te imunizou disso. A ignorância é uma dádiva. Eu não lembro quem é que fez essa citação, mas a ignorância é uma dádiva. E eu não estou menosprezando a falta de conhecimento. Não é isso. É que muitas vezes você não saber te imuniza de algumas revoltas. Né? Quando eu falo uma dádiva é porque você fica um pouco menos irritado com algumas dinâmicas que quem está ali sabe... Não estou falando que tal determinada pessoa é ruim. Não é isso. São entraves burocráticos para uma falha na previsão de problemas. Então, uma gestão que observa, olha, o que pode acontecer nessa situação, como que a gente vai conduzir e traçar, né, a saúde nacional está muito acostumada à mitigação, tá? Vamos corrigir uma coisa que aconteceu. E a prevenção desse problema? É necessária uma evolução muito grande. Está muito filosófica essa nossa conversa aqui. O problema é muito maior do que a gente imagina. Assim. A saúde nacional, ela... E diferente do que talvez vocês possam estar imaginando, a saúde brasileira ela é incrível. Com certeza. A saúde brasileira em relação a muitos países do mundo,
cara, a saúde brasileira, ela é Saúde ótima. E o acesso, a gente É, tem que... por mais problemas, talvez no serviço aí próximo da casa de quem está assistindo não seja a melhor possível, mas nós temos grandes profissionais, grandes equipes, grandes serviços, muitas coisas foram criadas, desenvolvidas, descobertas aqui. O Brasil é protagonista em saúde, em fisioterapia, então a fisioterapia brasileira é uma das melhores do mundo, se não a melhor, em relação à atuação, privilégio, autonomia, a fisioterapia. Ah, Guto, mas ainda tem muito a melhorar. Tem, né, tem. Mas eu tô falando, tem lugares piores. Sim. Isso não quer dizer que a gente tem que ficar feliz com o que a gente tem. Uhum. Mas a gente precisa dar um passo a mais. A gente precisa dar um passo. Eu discuto muito isso na mesa lá. Qual que é o próximo passo para a gente transformar isso que o mundo já enxerga como bom, mas a gente sabe que ainda não é ideal. E você falou de uma coisa que eu acho importante, assim, e talvez é uma pelo menos da nossa responsabilidade aqui, quando a gente começa a comunicar, começa a tentar levar informação para o paciente, é essa autonomia do paciente quando ele entende um pouco melhor de todo esse processo, né? Você falou que a ignorância é uma dádiva. Quando você não sabe de todo o processo, talvez você aceita algumas coisas que talvez nem deveria passar por aquilo, né? E quando foram, assim, 4 anos de muito sofrimento com a Gi, até encontrar o tratamento. Então, durante todo esse processo eu aprendi muita coisa, preciso fazer todo esse agradecimento a você, que muita coisa você me ensinou naquela época ali de cuidado mesmo, né? Na saúde da Giovana. E assim, na época, cada vez que ela hospitalizava, eu via algumas coisas que não deveria ser feito, e assim, como mãe, como paciente, eu acho que é extremamente importante de cada vez mais a gente buscar informação. Nós também termos essa responsabilidade, né, de entender como que a gente deve buscar o nosso direito, o que é certo, o que é correto. Talvez não nos tornar, a gente não vai se tornar um especialista, mas como especialista um protagonista da nossa própria saúde, né? Aí quando eu falo que a ignorância é uma dádiva, não é romantizar a ignorância. Não, sim. É só falar assim, ter conhecimento gera muita revolta em alguns conflitos. E parece que está sendo necessário, em alguns casos. Parece que está sendo necessário. E se for necessário, por que não? Sim. Por que não ter que criar Mas é desse desconforto que começa algumas coisas mudarem, né? O problema é que muitas vezes o desconforto, ele é direcionado única e exclusivamente à ponta. E a ponta, que é o profissional assistencial, ele é uma peça de uma engrenagem muito maior. Exato. Então talvez alguma coisa precise chegar até as gestões para falar assim, olha, isso aqui está falhando. Quem está assistindo a gente pode ter pensado assim, já levei, ou já fui, ou já levei algum familiar até 2 hospitais diferentes. Aqui eu tinha isso e aqui não, por quê? Exato. Você falou da fisioterapia analgésica, por que aqui foi diferente daqui? O que esse hospital fez de diferente? O que ele pensou melhor? Por que não trazer essa experiência para cá? O que falta? Então, o papel da gestão também é você enxergar pontos onde você precisa melhorar, né? E começa daí, do nosso desconforto, da nossa ação, né? E a associação nasceu disso tudo, né? Não sei se felizmente ou infelizmente, né? Por conta de tudo que eu passei com a Giovana, e ali com outras mães a gente decidiu fundar a associação, mas hoje a gente também tem essa responsabilidade e desenvolve esse trabalho, né? Eu posso dar um spoilerzinho aqui, que hoje nós estamos participando de uma pesquisa para desenvolver um protocolo de atendimento em urgência e emergência para o paciente com asma grave. Então, essas visões, essas experiências que nós já passamos, que infelizmente algumas boas, outras nem tanto, que talvez o gestor, escutando uma associação de pacientes, uma associação de fisioterapia, de classes, quem sabe dali começa um movimento, começa uma mudança, né? O papel da associação é esse. É uma mesa de discussão, uma associação de pacientes é uma mesa onde os pacientes vão contribuindo com as suas experiências, o seu conhecimento, como que foi com você, o que você fez para conseguir, qual é o caminho. Vocês como comunidade, começar a criar, vocês criarem uma influência política,
né? Uma pressão política para que algumas coisas comecem a acontecer. Isso é necessário, gente. Não estou falando que isso é uma guerra, não é. Talvez algumas pessoas ouçam isso como eu estou querendo levantar a tocha. Não, não é. Eu estou falando assim, tem uma dor. Qual é a dor? É essa, isso aqui não tá bom. Uma associação é um grupo de pessoas que estão reunidas para discutirem essa dor. Sentarem com representantes, não estou falando somente políticos, podem ser representantes de serviços. Fala assim, gente, olha, vocês não estão enxergando esse problema aqui, ó, o que a gente pode fazer para melhorar? Né? E não é uma guerra, é uma ação de cada um fazendo a sua parte ali, né? E é legal. Pacientes e familiares de portadores de asma grave se reunirem para esse ponto de discussão, porque ficavam brigando ali sozinhos, né? Sim. E aí todo mundo junto começam a trocar experiências. O que você fez que deu certo? Comigo não deu. Por quê? Vamos para cá, vamos para lá. Será que foi eu que fiz errado? Será que eu não usei o caminho? Eu não fui atrás da normativa correta que eu deveria ir para exigir o meu direito? Então, é legal você ter ali E a gente tem local. visto muitas mudanças, né, nos últimos anos, porque antigamente o que a gente via era uma discussão, os pacientes tentando ser ouvidos, né, a gente tentando ali mostrar a nossa voz, e os profissionais de saúde, gestores, discutindo entre eles qual seria o futuro ou qual seria a decisão tomada pelos pacientes. E hoje a gente já consegue sentar, como você falou, na mesma mesa. Sim. E ali contribuir. Então, para mim, de fato, realmente é muito, muito gratificante, é uma honra, por exemplo, estar aqui ouvindo você. Outras pessoas já passaram, outros profissionais já passaram por aqui também. E eu acho que é super gratificante e necessário essas nossas conversas, né? Trazer isso, esse olhar para o paciente, de falar sobre tudo mesmo que muitas vezes o paciente não escuta, não para ouvir isso. E vindo talvez de uma instituição de pacientes, talvez a gente comece a levar essa informação, né? Cada vez mais o profissional da saúde, ele tem olhado para um dos primeiros itens da anamnese, da entrevista com o paciente. Não posso falar, obviamente, com certeza de como era, mas assim, uma das primeiras coisas que você preenche numa anamnese é queixa principal. E qual é a queixa principal do paciente? É a dele. Nós, fisioterapeutas, nós temos alguns relatos interessantes, assim, de pacientes que a queixa do paciente era assim, eu não consigo ir no mercado. E é a queixa principal dele. É o objetivo principal dele. Acho que hoje, como a gente tem evoluído isso em todos os outros setores com relação à experiência do usuário, a saúde tem começado a entender também que a experiência do usuário, não estou falando só hotelaria, você dialogar e falar assim, o que você precisa em primeiro momento, o que mais te incomoda? Né? Não é só resolver seu problema, sai, você resolve em casa, vai, próximo. Não, pô.